Fala galera, partiu falar de espiritismo, mais uma segunda-feira aqui com vocês, que bom! A gente espera ansiosamente pelos nossos encontros e hoje vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o Lucas Gabriel. Nós estamos falando da temática alimentação animal. No primeiro episódio nós fizemos essa relação entre o evangelho e os animais. Todas as citações e o que ele nos ensina em relação ao respeito que nós temos que ter com esses nossos irmãos mais novos. E hoje nós vamos então adentrar diretamente na temática alimentação animal e espiritismo. O espiritismo fala diretamente sobre isso? E aí? Pode? Não pode? Tem que todo mundo virar vegano, vegetariano? Como é que é? Bora falar sobre isso? Então acompanha aí! E calma. Antes de mais nada, você já deixou seu like? Eu tenho certeza que sim, mas eu tô aqui só pra dar aquela confirmada. E não esquece de no final deixar seu comentário. O que você achou sobre isso? Ficou com alguma dúvida ainda? Mudou o seu pensamento em relação a alguma coisa? Nós vamos adorar ler, beleza? Então agora sim, bora lá! Estamos de volta com esse queridíssimo e amado Lucas Gabriel, porque eu sei que muita gente ficou curiosa com o nosso último papo, e ainda mais onde nós paramos, numa questão que o pessoal estava assim, ó, ansioso, parecia final de temporada, e aí voltamos agora para começar o assunto. Hoje nós vamos falar sobre espiritismo e alimentação sem carne. Então, o que o espiritismo nos diz sobre isso? Precisa, não precisa, é errado, não é? E antes de entrar nesse tema, respondendo a pergunta que ficou do nosso último encontro com o Lucas, que é para entender por que Jesus, então, em alguns momentos, é retratado ali nos evangelhos se alimentando de peixe, ou então na Páscoa do cordeiro assado. Então, fala aí pra gente, Lucas. Diante do texto, agora evangélico, e perdão, muito boa noite a todos mais uma vez, as bênçãos de Nosso Senhor para todos nós. É um prazer estar aqui de novo com a Camila, com o nosso Mateus, que está aqui nos bastidores. As bênçãos de Nosso Senhor para todos nós, realmente. Quando nós estamos sempre em contato com o texto do Novo Testamento, estudando, analisando, é imprescindível que a gente aborde, pelo menos da maneira com que Emmanuel nos ensina, com a racionalidade que nos é própria, que nós aprendemos com Kardec também, nos estudos ali no Pentateuco e por aí vai. Nesse ponto, quando a gente olha opiniões, nossos amigos muito bem intencionados na seara espírita com relação a por que ou não comer carne, muitas vezes o argumento que surge em favor da alimentação à base de carne, a alimentação à base dos animais, né, é o versículo que aparece ali no final do Evangelho de Lucas, né? Cristo já ressurrecto com o seu corpo, de modo assim, como a gente comenta muitas vezes, né? A gente sabe que na visão da doutrina espírita nós temos uma visão diferenciada com relação à ressurreição do Cristo. Mas o Cristo, em princípio, está ali na frente dos discípulos e come, né, um pouco de mel selvagem e um peixe assado. Eu não posso afirmar com certeza se Cristo comeu ou não comeu nesse ponto. Há muita divergência com relação a esse versículo, principalmente no mundo teológico, porque alguns teólogos vão afirmar que a palavra para peixe foi mal traduzida, se referia a uma outra, que em grego significa alga. Então Cristo teria comido um pouco de alga e mel, e não peixe assado. Uns, aqueles, vão afirmar, pelo contrário, que com certeza Cristo teria comido peixe. Eu, entretanto, não posso de modo nenhum afirmar com certeza, não estava ali presente, mas seria muito estranho de nossa parte duvidar dos relatos de Lucas, que é considerado o evangelista, né, com relação à visão histórica, o mais fiel de todos nesse sentido. Seria para mim muito estranho que o Evangelho de Lucas teria sido incoerente nesse ponto. Talvez ele de fato tenha escrito algo, mas teria sido mal traduzido. Isso para nós seria um outro questionamento. Entretanto, o que nenhum de nós pode menosprezar é que muitos de nós estejamos mais sensibilizados à questão do vegetarianismo ou não, de que nós utilizamos muitos argumentos de modo muito infeliz para justificar tendências da alma, vícios nossos que nós cristalizamos em muitas encarnações. Por exemplo, se é realmente importante nós comermos carne, comermos peixe porque Cristo fez assim, não vejo muitas vezes amigos e amigas nossos que utilizam esse argumento para, por exemplo, se batizarem,
serem circuncidados, curarem os aflitos e enfermos, como Cristo fez. Lembrando ali, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, né? Se não me falha a memória, o versículo 20, é um versículo muito utilizado, versículo 11, que é muito usado. Não é o que entra pela boca, é o que sai da boca que macula o coração, que torna um homem impuro, né? É utilizado também para representar um grau de importância muito pequeno com relação a comer carne no nosso sentido de moralidade. De fato, comer a carne em si não pode, de modo nenhum, ser a prova mínima necessária para afirmar o grau de evolução de alguém. Entretanto, embora o Cristo não condene comer a carne de imediato, ou pelo menos de súbito, de supetão no nível superficial, de modo nenhum, Cristo está sendo conivente com o sofrimento dos animais. Muito pelo contrário, o problema não é comer carne. Será sempre por que comemos carne? Por que precisamos ceifar a vida de outrem para comer? Alguns, naturalmente, vão afirmar com relação às necessidades da manutenção da quantidade proteica, calórica do corpo, para querer justificar esse ato, que é muito natural, na base da nutrição. Mais uma vez, entretanto, até onde nós podemos argumentar, trazendo as palavras do Cristo, para trazer algo que deve apenas, ou vai apenas, nos satisfazer. Porque nesse ponto, falando do que é possível, até mesmo do que é necessário, lembrando o que os espíritos falam para Kardec, né, que a nossa vida deve ser sempre dentro do necessário, além do limite, para nós será sempre um caminho de desvio. A nutrição hoje há muitos textos da nutrição, de entidades governamentais com relação à medicina, com relação à alimentação, pesquisas independentes de faculdades, por aí vai, que vão argumentar sobre a falta enorme de necessidade que uma alimentação de carne faz no cotidiano de alguém, ou se não faz. Nós temos muitos textos falando sobre como nós não precisamos de carne em absoluto para viver, de como nós não precisamos nos alimentar da carne, do frango, por aí. Nesse sentido, para trazer alusão à argumentação científica aqui, de como nós não precisamos fazer, portanto, se torna necessário rever esse ato, que não é minimamente relevante para a nossa alimentação, se nós podemos ter outras maneiras de nos alimentar. Recordo Emmanuel no livro Consolador, pergunta 129. Nós não podemos nos colocar na condição de julgadores, muito pelo contrário. Cada um precisa responder de acordo com os seus atos e a sua consciência. O Espiritismo nos ensina isso. O Espiritismo não pode proibir nada também, mas precisa educar as criaturas com relação às consequências dos seus atos mais ou menos felizes. Não sendo mais a alimentação com carne necessária para a relação nós e o corpo, a gente pode ter outras fontes, então precisamos rever esses atos, escutando a ciência. E Emmanuel, no Consolador 129, perguntam assim: é lícito? A gente pode, está liberado, pergunta para Emmanuel, ingerir ou comer as vísceras dos animais? E Emmanuel responde: ingerir, ou melhor, pergunta para ele se é lícito comer os animais. E aí Emmanuel responde: ingerir as vísceras de nossos irmãos inferiores é um erro de enormes consequências. Emmanuel vem mais a fundo. É desse nosso vício, desse nosso problema com a alimentação, desse, como ele diz, erro de enormes consequências, que surgem vários vícios da nutrição humana. E ele comenta também que se nós utilizássemos da inteligência que nós temos, nós poderíamos encontrar outros caminhos distantes desse que nós atualmente vivemos para usufruir da alimentação. Que nós podemos, se nós quisermos, lembrando o livre-arbítrio que cada um de nós temos, nós podemos nos alimentar e podemos também nos permanecer firmes e fortes, alimentando apenas dos vegetais, das plantas, sem a necessidade em absoluto dos matadouros e frigoríficos. E, Lucas, eu queria te interromper rapidinho, porque essa questão é muito utilizada para quem defende que seria melhor evitarmos o consumo de carne, mas também é muito rebatida por quem não concorda ao dizer que Emmanuel se refere somente às vísceras, ou seja, aos órgãos internos ali do animal, achando que é só intestino, né? E por aí vai.
É isso mesmo? Esse é o sentido de víscera utilizado por Emmanuel? Emmanuel é um homem muito culto, né? Ele, como Padre Manuel da Nóbrega, ele que em outras encarnações também aprendeu bastante. Ele é um homem muito culto, que gosta de utilizar as palavras, não com leviandade, em devaneios, mas realmente utilizar as palavras nos seus determinados conceitos, de acordo também com a época, com as pessoas que estão escutando. Emmanuel vai escrever muitas vezes também a palavra leprosos, que hoje para nós é muito mais associados a ofensas, a um xingamento muito severo que precisa ser revisto, o linguajar afastado da boca. Emmanuel, quando comenta com relação a vísceras, é muito comum a gente escutar, de fato, que Emmanuel está proibindo ou está fazendo uma alusão com relação àquilo que nós consideramos como material de descarte ou até partes menos nobres da carne, seria o intestino, o fígado, por aí vai. Mas curioso é, primeiro 2 pontos. Primeiro, perguntam para Emmanuel, melhor, 3 pontos, né? A intuição me pede para dar um terceiro ponto. Perguntam para Emmanuel, é lícito comer a carne dos animais? É lícito comer animais? E Emmanuel responde por vísceras. Ok. Emmanuel sabe ler uma pergunta e respondê-la. Então, para mim, seria estranho que Emmanuel, lendo a pergunta, estaria respondendo apenas as vísceras. Mas é um argumento, claro, muito possível de ser debatido. Segundo argumento. E aí tira do próprio Consolador. Né? Emmanuel vai falar com relação à cremação. Vou perguntar, Emmanuel, pode cremar as pessoas? Que já morreram, claro. E aí Emmanuel vai responder, olha, pode. Dentro de 72 horas, um lugar para guardar as vísceras, um lugar frio, para então poder cremar, né, o corpo. É muito estranho, porque Emmanuel utiliza a mesma palavra de corpo para víscera. Então, quando a gente faz a cremação de alguém, a gente deve apenas reservar o intestino, o fígado, entre aspas, as partes menos nobres dos músculos de alguém, para cremarem. A, a racionalidade vai nos pedir a termos um pensamento um pouco mais aprofundado com relação a esse ponto. Um terceiro argumento também é pegar o dicionário, talvez daquele tempo, o nosso atual, e pegar um significativos da palavra víscera. Víscera, um dos seus significados é tudo que é de dentro, é tudo que é interno. Isto é, o cérebro, o pulmão, o intestino, os músculos, as veias, o coração e por aí vai. Desse modo, eu não consigo entender ou compreender que Emmanuel estaria falando apenas das partes menos nobres, né, do corpo dos animais. Menos nobre no sentido do nosso ponto com relação à culinária. Eu consigo entender que Emmanuel está falando com relação ao corpo inteiro como um todo. E, de certo modo, utilizando uma palavra pejorativa para indicar o sentimento negativo à ação. Perguntam para ele, lícito comer os animais? Ele responde as vísceras, dando um sentido muito mais severo, negativo para esse ato. Perfeito. E outro argumento também que usa é o seguinte, que a gente diz, dentro do Espiritismo, sabemos que já participamos ali de outros dois reinos, hoje estamos nominal, mas já estivemos ali no reino das plantas, dos minerais, depois dos animais, e nos individualizamos e nos tornamos humanos. Então, temos esse cuidado com os animais por saber também que um dia já estivemos no lugar deles. E também já fomos plantas. E aí eles dizem, se tudo é criação, e se a gente tem que respeitar a criação, por que que então nós também não temos esse respeito pelas plantas que são seres vivos e que de alguma forma nós estaríamos ali, né, tirando elas da terra, enfim, cessando ali a nutrição que elas recebiam e acabando com a sua vida. Qual é a diferença entre as plantas e os animais para que nós possamos consumir plantas? Lembrando o nosso saudoso Herculano Pires, que vai parafrasear Leon Denis ali no Agonia das Religiões, capítulo 5. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, enquanto caminha em direção à angelitude. Gosto sempre de comentar assim, saudade, muita saudade que eu tenho quando eu era apenas uma estrela do mar, ficava ali na beira da praia, né, com as ondas indo e vindo, e agora estou aqui na minha complexidade de espírito um pouco mais adiantado com relação a uma estrela do mar. Nesse ponto, com relação
aos amigos que vão nos indagar sobre uma possível falha nossa de lógica com relação a sermos defensores animais e estaremos comendo as plantas que também, né, vão se individualizar e alcançarão algum ponto, um estado mais ou menos espiritualizado. Nós precisamos relembrar mais uma vez a questão do que é necessário e o que não é necessário. É possível para a alimentação humana que nós possamos ficar ou nos abstermos sem alimentação, sem alguma fonte de origem animal. Emmanuel aludiu isso no Consolador, como nós falamos. A medicina e a nutrição nos ensinam hoje no cotidiano também. Além disso, eu preciso comer planta. Eu preciso me alimentar de planta. Não há nada na carne, no ovo, no leite que eu não consiga extrair de fontes vegetais. Alguns amigos vão apontar sobre a vitamina B12, né, que a gente encontra nos alimentos de origem animal, mas a vitamina B12 é de origem bacteriana, por conta de colônias de bactérias que tem, principalmente no intestino de ruminantes, né, e a gente consegue suprir essa necessidade em outras fontes, até mesmo cultivo de bactérias em laboratório, e por aí vai. A gente vai criando tecnologias que vão também auxiliando a nossa própria evolução no sentido da alimentação. Além disso, a nossa alimentação está tão bem higienizada nesse sentido que, naturalmente, as colônias de bactérias na Terra, com relação a B12, elas são mortas, pela maneira que a gente hoje limpa os alimentos. Então, acaba que realmente seriam as únicas fontes, por conta da nossa super higienização, para obter B12. Mas hoje a gente consegue ultrapassar essa dificuldade que nós mesmos criamos com outras possibilidades, outras inteligências e por aí vai. Um outro ponto que é importante relembrar nesse sentido por exemplo, os animais precisam comer plantas, principalmente os herbívoros, né, e os onívoros. Nós podemos retirar o intermediário dessa cadeia, e nesse sentido, então, se nós nos importamos tanto com as plantas, faz muito mais sentido, mais uma vez, dentro da razão, que a gente possa aderir a uma alimentação vegetariana. Porque, naturalmente, quem come mais entre eu e um ser de meia tonelada, um boi, um touro, uma vaca muito grande. Eles comem quilos e quilos e quilos de alimentação. Vamos lembrar que grande parte, mais de 70%, 80% de todos os cereais que estão no Brasil são para alimentar os animais que vão morrer no abatedouro. Né? A gente está falando com relação à soja, com relação ao milho, por aí vai. Todos esses grãos que a gente vê são para alimentar os animais que vão para o matadouro. Então, se a gente retirar o intermediário, sobra muito mais comida nesse sentido. Nesse ponto também, a gente pega a transformação da água, da vegetação como um todo, para gerar uma pequena quantidade de carne que não se justifica também. Então, nesse sentido, se a gente de fato se importa com as plantas, se importa com a vegetação, e eu mesmo moro no meio da floresta amazônica, ainda que moro em Manaus, estou cercado de floresta, naturalmente, uma alimentação vegetariana, uma alimentação também que se importa muito mais com as plantas. Mas nesse sentido, mais uma vez para fechar minha argumentação, eu preciso comer plantas. Há coisas que a gente só consegue obter nas plantas. É muito diferente de eu comer carne quando em necessidade, quando em absoluto, lembrando Emmanuel, eu não preciso. Eu posso contornar com outros caminhos da nutrição para conseguir me ajustar a esses macro e micronutrientes. Perfeito. Sanou bem essa dúvida. E entrando então na questão assim de o que o Espiritismo fala sobre isso, nós já começamos com essa questão de Consolador, né, 129, essa mensagem de Emmanuel, mas nós também temos outros de peso, outros espíritos de peso que nos trazem informação sobre isso e algumas bem pesadas, né? Que assim fazem até a gente se sentir um pouco mal quando a gente lê. Fala um pouquinho disso pra gente. Naturalmente, a doutrina espírita não pode ser um conjunto de ideias que escraviza a mentalidade de ninguém. Muito pelo contrário. A doutrina espírita também não pode proibir nada em absoluto. Mas, mais uma vez, ela precisa aconselhar, dentro do possível, do praticável, do nosso piso evolutivo, com relação às consequências que nós podemos ter sobre os nossos atos, mais uma vez, mais ou menos felizes. Nós trouxemos aqui uma muito conhecida, Emmanuel, Consolador 129, é um erro de enormes consequências, enfim. Mas também me recordo de um texto muito marcante, e eu acho que esse é até mais severo, um puxão de orelha mais forte,
de Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, que ele comenta o seguinte, que é um texto que chama assim, Preparação para a Morte, quem quiser procurar, né? Capítulo 4, Cartas e Crônicas. Ele comenta o seguinte, olha, eu vou começar a falar para vocês como se preparar para a morte, mas eu preciso falar com relação aos meus antigos hábitos, que estão aqui cristalizados em mim. E eles são uma praga horrível, uma praga, ele até comenta, uma praga tiranizante. E aí quando ele vai falar sobre cigarro, bebida, enfim, ele vai falar sobre a carne, ele comenta o seguinte, que, olha, vocês têm que começar a renovação de todos os dias pelo prato de cada dia. Comece a renovação pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Gradativamente. E aí tem uma frase que eu nunca esqueci. O cemitério na barriga é um tormento. É um tormento. E ele até comenta, é um peso muito grande depois da grande transição, isto é, o desencarne. E ele vai comentar alguns tipos de carne, né, se não me falha a memória, lombo de porco, bife de vitela, esses tipos de cortes. E ele comenta, né, falando vários tipos de carne, ele diz assim, essas coisas que a gente come muito com sal, pimenta, cozido, assado, etc. Quando a gente come esse tipo de carne, quando a gente come esse alimento, né, eles não nos situam muito longe dos tamoios e caiapós que se devoravam uns aos outros. Ou seja, quando a gente come a carne, o Humberto de Campos deixa isso assim escancarado para nós, né? Na sua linguagem assim inconfundível. Quando nós comemos carne, que nós gostamos tanto, que nos agrada tanto o paladar, nós não estamos distantes dos tamoios e caiapós. Isto é, ele nos compara a canibais. E isso é forte, isso é severo, isso é um puxão de orelha muito sério da espiritualidade sobre os nossos atos, que vão nos convidar à reflexão, não em absoluta proibição, porque ele deixa muito claro, gradativamente, a natureza não dá saltos, mas deixa o aviso muito claro. Quando nós comemos carne, nós não estamos distantes dos canibais que devoravam uns aos outros, que não compreendiam-se uns aos outros. Ou seja, ao mesmo tempo compara nós, como canibais, comendo irmãos nossos, e também alude a nós a essa cegueira com relação a não enxergar uma dignidade dos animais. Mais uma vez, não posso me colocar de modo nenhum na condição de um juiz sem causa, porque eu mesmo sou detentor de vícios ainda muito perigosos, tendências muito difíceis de serem desenraizadas do coração, mas são as palavras não minhas, mas de Humberto de Campos. Eu posso citar outro texto, Camila? Por favor. Tem um texto que eu gosto muito, né? Eu gostaria de recomendar aqui o site do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, é um grupo da qual eu faço parte, que é um grupo de espíritas espalhados no Brasil e pelo mundo, né, que se reúnem, estudam a doutrina espírita, especialmente os textos de Kardec, Revista Espírita, Pentateuco, etc., e as obras subsidiárias, especialmente Joana de Ângeles e as obras de Chico, para extrair esses valores sobre respeitar a natureza, sobre sustentabilidade e também sobre a importância de estudar os animais como um todo. E tem um livro que eu nunca esqueci. E eu comento do MOVE porque a gente criou um catálogo de referências, né? Hoje são mais de 200 referências que a gente tem no site, né? eticaanimalespirita.org, com essas referências, e tem uma que eu gosto muito, que é André Luiz, Missionários da Luz, um dos livros mais importantes do século passado, capítulo 4, capítulo 11. Capítulo 4 é vampirismo e o capítulo 11 é intercessão. André Luiz está no mundo espiritual, conhecendo as belezas do mundo espiritual com Alexandre, que é o seu mentor, seu guia, né, nesse livro. E aí ele fica chocado quando ele vê sobre o processo de vampirização dos desencarnados para os encarnados. E aí Alexandre, muito tranquilo, sereno, comenta, André, por que você está surpreso? Não, mas Alexandre, misericórdia, olha isso. André, você está vendo aqui o processo de vampirização de um encarnado sofrendo por conta de um desencarnado, ok? Mas o que que nós, quando estávamos encarnados, fazíamos com relação aos animais? E ele vai comentar, né? Roendo os ossos, destrinchando os tendões e por aí vai. Ou seja, se Humberto de Campos, no Cartas e Crônicas, nos compara a canibais, Alexandre compara o nosso movimento de alimentação com relação aos animais com a vampirização dos desencarnados para os encarnados. Mais uma vez, também uma
um puxão de orelha, ainda que gentil, muito severo. E ele vai mais para frente, aludindo essa questão, e eu recomendo a leitura desse capítulo para os seus amigos. E um outro ponto, agora no capítulo 11, ele comenta o seguinte: tem um espírito, né, que está precisando de amparo, e ele se suicidou e está, por conta dos trâmites, né, do livro, ele está dentro de um matadouro, de um batedouro. E André Luiz vai com Alexandre lá. E André Luiz ultrapassa ali nas fronteiras e adentra o âmbito espiritual de Matador. E eu me recordo quando eu li, eu fiquei chocado, porque eu nunca parei para pensar como seria o âmbito espiritual de Matador. E André Luiz, que passou 9 anos no umbral, comenta o seguinte: nunca senti tanto repúdio quanto assistindo aquela cena. E ele comenta, né, com relação ao sangue jorrando, os borbulhões, a condição dos encarnados muito infeliz, sugando ali o fluido vital no sangue, enquanto os animais morriam, por aí vai, numa condição muito, muito, muito triste. Isso me fez pensar. Nós, na doutrina espírita, não estamos acostumados a pensar nesses temas. Nós falamos com relação ao âmbito espiritual da nossa casa, durante o Evangelho no Lar, de uma casa espírita, durante a reunião mediúnica, até mesmo o âmbito espiritual de uma floresta, como a gente vê no final, ali nos finais capítulos de Nosso Lar, com relação aos espíritos que habitam lá. Mas a gente não comenta como é que é o âmbito espiritual de um matador. A gente comenta como é que é o âmbito espiritual de umbral, uma região ainda mais escura do umbral, como a gente vê também ali em Libertação, as colônias espirituais do umbral, mas também as cidades do umbral, principalmente com Gregório. Mas e um abatedor? Que os animais morrem gritando, chorando, com medo. A gente nunca parou para pensar nisso, sabe? Na condição que é. Que condição que a gente está colocando para esses animais. E a condição também que os seres humanos, que nós pagamos para fazer isso por nós também. E não digo isso para que ninguém se sinta culpado, mas é importante também pensar na condição dos animais que morrem assim, na condição dos animais que vão entrar no mundo espiritual extremamente traumatizados, dos nossos irmãos e irmãs no mundo espiritual, naquela condição muito feliz que André Luiz relata, e também um homem que busca, né, o pão de cada dia para alimentar sua família e está puxando aquela pistola de ar automático. O trauma que é, a condição psicológica que ele se coloca. Nós precisamos refletir nisso também. Porque ainda que o matadouro possa ser considerado uma casa cruel, violenta, que nós não queremos nem pensar o que acontece lá dentro, porque trará processos muito, muito sérios de reforma íntima, de renovação de pensamento e por aí vai, o matadouro, por qualquer sentimento negativo que seja, também é uma casa de Deus. Também merece nossa atenção e carinho. As criaturas que estão lá, sejam humanas ou não humanas, precisam da nossa atenção também. E André Luiz nos pede isso quando ele vai relatar. E aí Alexandre, quando vê André Luiz chocado mais uma vez, fala: Alexandre, por que você está chocado? André, por que você está chocado? Mas Alexandre, misericórdia, olha o que está acontecendo, André. Eu lembro que eu mesmo, quando eu estava encarnado na última vez na Terra, eu adorava quando tinha um porco assado em cima da minha mesa. Era uma delícia, uma fartura para a família inteira. Quer dizer, mostrando para nós essa é a origem da nossa alimentação no cotidiano, que a gente menospreza muitas vezes, que a gente não busca a origem. Por isso é que nós comentamos. O nosso prato conta uma história que a gente precisa conhecer para dar uma chance de uma vida mais digna, mais feliz, com maior esperança, para que alguém não receba no final do dia o seu salário na condição ou um trabalho de matar outros seres. Ou que outros seres não venham para a Terra para aprender sobre Jesus e sobre Deus e no final encontram o nosso prato como sede final. Nesse ponto, voltando para o capítulo 4, Missionários, Alexandre comenta: muitas vezes os animais, na floresta, quando vem a tempestade, vem a chuva, eles buscam proteção e auxílio. Mas no primeiro sinal do homem na floresta, eles fogem com muito medo. E ele diz: os animais nos clamam por roteiro evolutivo. Nos clamam por roteiro evolutivo. E ele vai mais fundo, dizendo o seguinte: da mesma forma que nós oramos para os anjos, para o nosso anjo da guarda, nosso amigo, nosso guia,
nosso Senhor Jesus Cristo, a espiritualidade como um todo, os animais também olham para nós e esperam nosso auxílio. Mais uma vez, nos pedem roteiro evolutivo. Como é que nós vamos virar os olhos para o céu, orando, meditando, pedindo amparo, esperança, quando em troca, quando chega a nossa oportunidade de auxiliar, de ajudar, de edificar, a gente traz muito mais sangue, lágrima, destruição, choro. É uma coisa muito triste de nossa parte que nós precisamos refletir. Ninguém se torna automaticamente um espírito evoluído porque deixou de comer carne, muito pelo contrário. A pessoa se espiritualiza, se enche de luz porque passa a amar. Há pessoas que comem carne que são muito mais vegetarianas que pessoas que são vegetarianas há anos. Há pessoas que são vegetarianas que não se importam com os animais, não se importam com os seres humanos. Entretanto, é imprescindível começar. É imprescindível lembrar dos animais que sofrem. Nossos irmãos e irmãs que estão ali com aquela pistola. Eu garanto para vocês. Nenhum amigo ou amiga nossa que está ali naquela condição de encarnado, puxando aquele gatilho de pistola de ar, aperta sozinho. Mas lembrando de Emmanuel, né, no restinho da pergunta 129, precisamos respeitar a roda econômica, de onde o trabalhador tira o seu soldo no final do dia, mas com muita esperança no porvir. Isto é, precisamos trabalhar, precisamos agir, precisamos nos unir para criar soluções para encerrar esse ciclo de sofrimento. Urge o trabalho, urge a conscientização. Nesse ponto, nós precisamos refletir também como o movimento espírita nós estamos fazendo alusão a isso. Nós criamos as cartilhas do fumo, sobre o cigarro, sobre o aborto, sobre o suicídio. Mas, ainda que eu seja muito ignorante na doutrina espírita, encontrei muito mais textos na doutrina espírita com relação a não comer carne, respeitar os animais, do que proibições da espiritualidade sobre não comer carne, ou melhor, sobre não beber, sobre não fumar, sobre o suicídio, sobre o aborto. Encontrei muito mais pedido da espiritualidade em respeito aos animais. Nesse sentido, todos nós que estamos aqui passando em pandemia, precisamos lembrar desses pedidos que a espiritualidade faz de quando em quando para respeitarmos uns aos outros, também os animais. Porque nós estamos em pandemia. E o espiritismo escuta a ciência. E a ciência já deixou muito claro. Das últimas 2 décadas que nós temos aqui, das 75% das epidemias que surgiram, e até mesmo todas as pandemias que surgiram nos últimos 20 anos, vieram de origem zoológica, vieram de origem animal. E aí tem um texto que eu gosto muito. Eu posso citar, Camila? Perdão pelo tempo, né? Eu gostaria de citar. Quem quiser buscar depois, está no livro Palco Iluminado, do Jair Presente. São vários textos muito bonitos. E a primeira vez que eu entrei em contato com esse texto foi pelo querido Geraldinho Lemos, né, que a Camila conhece. Ele recitou uma vez num vídeo no YouTube, e eu acho que ele se adequa muito ao que nós estamos vivendo. Né? Quem quiser procurar depois, o título da mensagem é Alimentos e Animais. E o Jair Presente, ele comenta o seguinte, ele está conversando com o amigo dele, o Neca da Silva, e o Neca está com uma coisa encucada na cabeça. O Neca está perguntando se é justo, né, comer a carne dos animais, se vale a pena. E o Jair Presente vai criar um texto ritmado sobre como nós nos alimentamos de tudo que se move. Ele vai comentar amigos ali que, quando ele estava encarnado, que ele conhecia, que comia onça, cavalo, cachorro, pato, gato, porco, e por aí vai. E aí, no finalzinho, ele fala mais ou menos o seguinte. Ele passou o texto inteiro falando sobre nós comendo os animais. Tanajura, tartaruga, gato, cachorro, lebre, cavalo, etc. Dessa prática em geral, de agressão a tantas vidas, vão surgindo em toda parte moléstias desconhecidas. A solução do problema para nós está no escuro. Esperemos vida nova que apareça no futuro. Quanto ao mais, é paciência. Depois, proteja os animais. Calma é remédio bem-vindo. O homem faz a matança e as doenças vão seguindo. Então não podemos nos estranhar que surjam as pandemias, as epidemias, e de grande maioria de forma zoológica. Nós precisamos refletir sobre a nossa responsabilidade com os animais. Mais uma vez, eles nos clamam um roteiro evolutivo. Mais uma vez, como falamos ali no primeiro vídeo, eles também são filhos do Calvário. A herança do Cristo
a bondade do Cristo, a consolação da doutrina espírita também pertence a eles. É isso que nós vamos encontrar em muitos textos da doutrina espírita. Nossa, Lucas, olha, muito obrigada, viu? Esse ponto que você tocou, falando dos abatedores, eu acho que é muito importante, porque eu vejo isso muito acontecer, inclusive eu era assim, que me falavam, não, mas se você assistir tal vídeo, você vai entender, você vai querer parar de comer carne. Eu falava, tá, eu não quero ver, sabe? Assim, eu sei como é, já ouvi falar, tenho uma ideia, mas eu não quero ver, porque eu não quero parar de comer carne. Então eu me negava a ver porque era uma fuga de saber que enquanto eu não realmente tivesse noção do nível que é, eu conseguiria ter menos peso na consciência. Então, no fundo, nós já sabemos que não é legal, mas tentamos buscar justificativas para continuar e negar algo que é a mais pura realidade. Então, são vídeos pesados, sim, que muita gente não tem estômago para ver, mas a gente tem que saber que isso acontece. E a gente tem que entender que todas as vezes que nós consumimos, nós compactuamos porque nós movimentamos a indústria, né? Nós somos os que geramos a demanda e aí eles vêm com mais oferta. Então, a diferença que nós podemos fazer diminuindo o nosso consumo, que é o que nós vamos falar no próximo programa. Não precisa, né, parar se você não consegue, mas se a gente tivesse noção da diferença que faz, às vezes, ficar um dia por semana sem comer, nós já teríamos começado há muito tempo a fazer o mínimo da nossa parte. Nós vamos também entender que ali no Nosso Lar, né, o livro psicografado pelo Chico, do nosso André Luiz, ele vai mostrar como a alimentação foi consequência de muitas desordens entre os próprios espíritos depois de desencarnados, e aí tem aquele trecho que ele fala, eles duplicavam as exigências, queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos, então começaram a contrabandear comida ali dentro do nosso lar, para a gente ver como a comida nos movimenta e nos domina, quando deveria ser o contrário. E como isso é perigoso, não deixa de ser um vício tão sério quanto o fumo, as drogas e por aí vai. Tanto é que um excesso por parte da alimentação que acarrete em uma doença, por exemplo, e que nos leve ao desencarne, é um tipo de suicídio indireto também, né? Então, que a gente comece a repensar, porque, como nós vimos ali o Humberto de Campos nos dizendo, toda vez que nós consumimos carne, nós estamos tendo ali verdadeiros cemitérios no nosso estômago, dentro do nosso corpo, do nosso templo. Tem um texto que eu comentei no primeiro vídeo, eu acho que ele pode se encaixar aqui também, Antologia Mediúnica, né, Os Animais perante o Natal, que Humberto de Campos vai narrar pela visão de um outro amigo dele judeu, um rabino judeu no mundo espiritual, o dia em que Jesus nasceu. Ele vai comentar com relação aos perrengues que José e Maria passaram naquela noite em Belém, e ele vai comentar, né? Se não fossem os anfitriões da estrebaria, talvez a Boa Nova tivesse o seu começo na Terra retardado. Só que aí esse rabino que está contando essa história, ele vai continuar a frase, ou melhor, vai terminar dizendo o seguinte: será que isso só, de que os animais aceitaram o Cristo e facilitaram a vinda do Cristo na Terra, aceitaram quando o Cristo já foi menosprezado na primeira hora por nós, como humanidade, será que isso sozinho não é motivo suficiente para que pelo menos na noite do Natal os animais não sejam exterminados? Será que isso só não é argumento, pelo menos nessa noite, no Natal, a gente comemore a vinda do Cristo na Terra, justamente respeitando e honrando os anfitriões dessa noite, que são os animais? Porque, naturalmente, nossas mesas, embora a gente não possa esquecer que a mesa de jantar talvez seja a único lugar na sociedade no século XXI que reúne uma família, talvez todos os dias, mas embora as nossas mesas estejam sempre fartas de alimentos no Natal, os animais morrem muitos para celebrar a vinda do Cristo, quando os animais mesmos celebraram a vinda e receberam Cristo primeiro do que nós. Mais uma vez, eles viram a luz do mundo brilhar primeiro do que nós. Isto a doutrina espírita conta para nós, nos pede para que pelo menos no Natal, a gente possa lembrar deles, e também o Evangelho nos conta. Quando Jesus vem, Belém não o aceita, né, naquele modo simbólico de não há lugar para ele
nascer ali e os animais os aceitam, tranquilamente, sem pestanejar, naquela humildade que a manjedoura nos ensina. Também lembro de Cornélio Pires quando comenta, né? Natal, Natal. Quem louva Jesus esquece, reduz a morte dos animais. Suprime ou reduz a morte dos animais. Esse livro é maravilhoso, cheio de textos de vários espíritos, assim, que eu fiquei muito emocionada. Todo texto que eu li, eu chorava. Todo texto que eu li, eu chorava. E é isso, porque no Natal a gente costuma matar o triplo, né? Uma coisa, Camila, perdão, me veio aqui na memória, não é Cornélio Pires, não, é Milton da Cruz, não posso esquecer, né? Natal, quem louva Jesus, com júbilos imortais, suprime, esquece ou reduz a morte dos animais. É que Cornélio Pires tem uma frase muito, muito parecida, né? Que ele fala, Natal, o Peru, se ele falasse, ninguém saberia o que diria, né? Fazendo uma alusão ao sofrimento que o Peru passa. Beleza. E aí, gente, então, nós vamos ter um terceiro encontro com o Lucas, que irá ao ar em breve, onde nós vamos estar tratando de relatos na Revista Espírita, de como se dá nos mundos mais superiores que o nosso a alimentação. Será que eles se alimentam de carne? Como é? Né? Para a gente entender qual seria a lógica do progresso em relação a nós. E também a diferença que nós podemos fazer. É preciso parar completamente? Se eu não parar completamente, não vai fazer diferença nenhuma? Tudo isso nós vamos ver, então, no próximo encontro. Então, agradeço de novo, Lucas, pela sua presença. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. E assim nós encerramos mais um episódio sobre alimentação animal. Vamos ter um terceiro encontro ainda com o Lucas Gabriel para falar como nós podemos fazer a diferença no nosso cotidiano. Porque aqui nós falamos muito da teoria, mas bora falar da prática também, né? É bom! Não percam, a gente se encontra em breve. Partiu toda segunda às 19h. Até lá!